você, querido ouvinte, estamos chegando para mais um programa EBD Jovens, né? Hoje com a lição de número 10, que tem como título Uma liderança chamada para restaurar. Eu estava estudando a lição, Anthony, é legal que ela vai linkar com a dos adultos. Esse domingo agora ele vai falar sobre Ezequiel, sobre a restauração de Israel. Mas vamos ao que interessa, vamos iniciar então esse estudo, essa pré-aula no caso, né? E já convidar você que está chegando na live, deixa o seu like, compartilhe, se não é inscrito, se inscreva no canal da Rádio Farol, dê o nosso apoio, compartilha com a galera aí, manda em todos os grupos que você tiver, grupo de jovem, grupo de círculo de oração, grupo da empresa, grupo do trabalho, grupo da escola, seja lá o que você tiver, compartilha lá para que essa live chegue a mais pessoas e vidas possam ser edificadas através da palavra do Senhor, né? Mas vamos então ao que interessa, que o texto principal ele vai nos dizer: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. O resumo da lição vai nos dizer: Deus continua usando líderes que estejam comprometidos com ele para a restauração do seu povo. A leitura bíblica em classe, para você que não tem a lição, se encontra lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de 1 ao 14, uma leitura muito conhecida da igreja, que diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. A observação, o espírito aqui é com E minúsculo, tá? Referindo-se ao espírito do homem, ao fôlego de vida, né, Antônio? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito com E minúsculo, é o fôlego de vida que o Senhor soprou em Adão. Deu espírito para o ser humano. E passou de geração em geração, né? De Adão em diante. E diz assim: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. A leitura um pouco extensa, mas é um texto muito lido em nossas igrejas, né, irmão Antônio? E infelizmente muitas vezes ele é interpretado de forma errada, né? Falam daquele menor osso lá do ouvido, que sendo menor ele pôde ouvir os ossos se juntarem, mas o texto, o qual lemos, no próprio texto traz a sua interpretação, e
A interpretação correta é a interpretação que está na Bíblia, né? E muitas vezes a gente vê pessoas, pregadores aí, que eles parafraseiam o texto bíblico e às vezes eles acabam contrariando uma mensagem que o Senhor quer nos passar, né? Muitos não leem o livro inteiro ali. Quando você vai pregar, quando você vai ensinar alguma coisa, claro, é porque infelizmente tem que ter o tempo, dedicação, tem que ter um tempo estudando e vendo ali, às vezes, por exemplo, Isaías. É difícil tu ler o Isaías inteiro para poder pregar um capítulo só. Às vezes, mas tu tem que pegar um pouco do capítulo anterior, um pouco depois, para dar um entendimento ali. E o certo é você ter lido a Bíblia inteira ali, o livro inteiro em outro momento, para quando chegar nesse momento e recapitular. Mas o que eu estava tentando dizer? Que tem muita gente que pega só essa parte dos ossos secos aí e tenta colocar para nossa vida que Deus vai pegar as coisas que estão secas na sua vida, vai dar renovo, vai trazer vida e etc. Mas ali estava falando da promessa do povo de Israel, que era uma promessa que Deus ia restaurar, que Deus ia fazer viver de novo, restaurar, vamos dizer, a promessa, restaurar restaurar o que aconteceu lá no Éden, né? Que deu a queda, né? E restaurar o povo de Israel. E sem estar, vamos dizer, lendo ali o capítulo inteiro, o livro inteiro, às vezes não consegue ter esse entendimento completo. Não é o cerne da lição, mas o que a gente quer trazer aqui não pegue texto isolado. Isso. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não se contradiz em nada. Nenhum texto da Bíblia contradiz outro. É por isso que aqueles livros apócrifos, eles não entraram, porque se você for estudar eles vão contrariar a Bíblia. E não pode haver contrariedade no texto bíblico, né? Então fica um alerta. Há muitos pecados, na verdade. Heresias no sentido que te levariam a pecar se tivesse ali na Bíblia e contradiria outras coisas da Bíblia que diz que é pecado e ali está, vamos dizer, permitindo. Vamos dar um exemplo, não lembro se era um livro, nem fugiu o nome do livro, mas eu acho que a continuação de Malaquias, eu não me lembro agora. Macabeus, por ali? Ou Macabeus, eu acho que era Macabeus, não lembro. Mas estava com uma continuação ali, ou um livro inteiro, que falava lá de uma mulher que jejuou lá 40 dias, se eu não me engano, e depois foi lá e matou um líder, cortou a cabeça de um líder lá, promoveu uma rebelião, e daí também, se não me engano, no mesmo livro que vai falar sobre feitiçaria, que estava meio que liberando feitiçaria, e a Bíblia condena isso, vai Gênesis, Apocalipse, realmente condena feitiçaria, e quando Saul, né, fez isso, buscou uma feiticeira para ressuscitar, vamos dizer, Samuel, que tem aquela incógnita, tem gente que fala que foi realmente Samuel, tem gente que fala que foi um espírito maligno, um demônio. Eu acho que foi um demônio. Daí tem essa incógnita porque a Bíblia só fala aquilo, então se tu estudar ali talvez tenha mais uma tendência que seja um espírito maligno, mas eu não vou entrar nesse caso, mas explicando que depois, na sequência, Samuel, que podia ser um espírito maligno ali, já estava condenando Saul por ter feito aquilo, buscado uma feiticeira. Então, tem muita coisa que a gente tem que estar sempre buscando a Bíblia inteira para a gente não entrar no erro, na heresia, e não era como falou José, o cerne da lição, mas serve de aprendizado também. E tomar cuidado com o achismo, né? Eu falei que eu acho que era um demônio, mas até na igreja não vá com achismo, vá com a certeza. Mas até que ele falou do achismo, tem gente que fica parafraseando, se eu não me engano, ou colocando, vamos dizer, não é imagem, enfeita muita história, né? Me fugiu quando tem uma história. Enfeitando? Não. Ilustrando. Uma ilustração, que às vezes a ilustração
no sentido que tem Adão e Eva ali, eles imaginam que teve uma conversa ali, e às vezes naquela conversa ali tem uma heresia que na verdade nem estava na Bíblia aquela conversa, mas tu ilustrou. Quando tem uma ilustração, a melhor coisa é não pegar uma ilustração como se fosse um personagem bíblico falando. Pega uma ilustração que aconteceu real, um fato histórico ali que aconteceu, e para explicar algo da palavra que tenha base bíblica, e não algo que eu acho que ele falou isso, falou aquilo, e acaba entrando numa heresia e num erro. Cuidado com isso. Introdução vai nos dizer: nesta lição estudaremos a respeito da liderança do profeta Ezequiel, pois ele foi uma pessoa importante no processo de restauração de seu povo. Tomaremos como base a visão que ele teve de um vale de ossos secos. Veremos a necessidade que os líderes têm de reconhecerem quando é necessária uma restauração espiritual, moral e social. O nosso objetivo é conclamar a igreja da atualidade a buscar a Deus em favor de uma restauração espiritual para esta geração. Então, o Antônio ele vai estar comentando o subtópico 1, que tem como título a visão do Vale de Ossos Secos, e o subtítulo compreendendo a visão. Então, a visão do Vale de Ossos Secos. Primeiro o subtópico, compreendendo a visão. Eu vou estar lendo aqui porque é curtinho, né? Então já vou estar lendo. A explicação que Deus dá a profeta a respeito da visão de um vale de ossos secos indica que se tratava de uma espécie de parábola. Essa visão deve ser compreendida como uma ilustração do que foi prometido pelo Senhor no capítulo anterior: a restauração da terra, a prosperidade de uma renovação da vida à semelhança da que Adão e Eva tiveram no Éden. Além da visão do Vale de Ossos Secos, o capítulo 37 de Ezequiel registra a visão de 2 pedaços de madeira, e ambas têm o objetivo de apontar historicamente para a volta dos exilados do cativeiro babilônico e espiritualmente para a restauração do novo Israel como fruto da obra do Messias. Então, ali estava falando mais na questão de Israel mesmo, restauração do povo de Israel, de voltar ali do exílio, né? Então, como se Israel estivesse numa uma situação, vamos dizer, uma morte espiritual, que Deus não deu aquele tempo de cativeiro para que eles viessem aprender. E ainda tem até muitos estudos que dizem que foi aquele tempo que eles ficaram no cativeiro, foram aqueles anos que, quando Deus falava que no 7º ano, né, ele falava que era o ano sabático, que daí tinha que ter o descanso, e muitos não estavam tendo esse descanso, muitos não estavam respeitando esse ano sabático, e muitos estudiosos, não vou colocar certeza ali, porque agora não me fugiu se a Bíblia fala sobre isso, mas eu lembro que esses historiadores ali, esses estudiosos falam que esses anos que Israel meio que parou de ter esse ano sabático, foi mais ou menos o tempo que eles ficaram ali na Babilônia, e meio que obrigatoriamente eles ficaram, vamos dizer, descansando ali sofrendo, infelizmente, ali na Babilônia. E isso que é muito interessante, que não só em Ezequiel, mas a gente vê em Abacuque, se eu não me engano, que o Abacuque, ele quando questiona por que o povo veio à Síria, né, primeiramente ir contra Israel, daí depois veio ali a Babilônia, mas Deus fala para Abacuque que dele está no controle, e quando as coisas acontecem, quando ali ele fala lá, versículo 2, capítulo 2, versículo 3, ou capítulo 3, versículo 2, que vai falar a visão está próxima, mas Deus não tarda, só vai se cumprir no momento que é para se cumprir. Deus não se atrasa. Então, as promessas que Deus tinha ali para Israel iriam se cumprir, mesmo que acontecesse esse processo aqui. E Deus não deixou Israel de lado ali. Deus permitiu que acontecesse tudo isso porque
do pecado de Israel, do que Israel fez, mas ele deu ali a profecia, a parábola ali, que iria restaurar o povo, que iria trazer de volta o povo do exílio, e seria vamos dizer, uma nova Israel, como diz aqui, um novo Israel como fruto da obra do Messias. E depois iria vir um Messias, mais pra frente, tudo, como a gente já conhece, mas é isso. É interessante que quando o povo de Israel estava no cativeiro ali, 70 anos na Babilônia, né, a terra descansou. A própria natureza, a terra de Israel descansou, porque Deus ele teve até o cuidado de determinar... Caiu a live? Não. Ele teve até o cuidado de determinar para o povo de Israel, né, que no 7º ano a terra deveria descansar. Eles não deveriam plantar e só comeriam ali o que a terra produzisse por si mesma. E nem isso eles respeitaram. No caso, eles não respeitaram a natureza, podemos assim dizer, né? Tem uma coisa, a gente que na época não tinha muitos, vamos dizer, uma ciência mais exata, não tinha uma ciência mais evoluída, pesquisa e etc. Então, vamos dizer, muitas coisas da lei é porque Deus sabia de coisas que o ser humano não sabia. E até diz lá do porco e outras coisas que tinham doenças, e outras coisas da lei que tinham doenças. E uma dessas coisas do 7º ano da Terra ali, a gente vai estudar agronomia, essas coisas assim, até na escola já tem sobre isso, que quando a gente planta um determinado alimento ali, vamos dizer milho, tem nutrientes que no outro ano, se você continuar plantando ali aquele tipo de alimento, a terra vai começar a secar mais e mais, porque aquele alimento ele puxa alguns tipos de nutrientes que para a terra voltar a ter aquele plantio tem que determinar vamos dizer, um ano, às vezes, um ano de descanso para aquela terra voltar a ser produtiva. E hoje a gente sabe disso porque a gente estuda ali, quem é fazendeiro e quem é, vamos dizer, de alto nível, que tem fazendas, hectares de terras, sabe disso, que determinado, se plantou tal planta ali, tal alimento, não pode plantar de novo no outro ano, tem que plantar outra coisa ou deixar a terra parada para poder recuperar. E Deus sabia disso. Como José falou, a terra ficou descansando para depois acabar sendo plantar de novo no outro ano. E até que ele falou que a terra, eles tinham que comer o que a terra oferecia ali, plantava. Por quê? Porque normalmente eles plantavam tudo a mesma coisa. Eles não, às vezes eles não trocavam outros tipos de plantas ali, outros tipos de alimentos. Conhecimento necessário. Eles não tinham esse conhecimento. Né? Então, a terra, quando estava nesse tempo de descanso, ela nascia coisas que não era corriqueiro deles ficar plantando naquela região ali. Então, tem essa questão. E é isso, né? Do Senhor, né? Mas vamos lá, então, a mensagem da visão vai dizer assim: os ossos secos representavam os judeus no cativeiro, eles estavam separados e mortos, contudo temos um Deus que restaura, que faz tudo novo, e embora Israel estivesse arruinado, o Senhor os conduziria de volta à sua terra como evidência clara de uma restauração completa. Eu não vou a fundo aqui, que a leitura é um pouco extensa, mas a mensagem da visão qual era? O povo de Israel ele estava no cativeiro babilônico, ele estava ali sobre debaixo, né, do poderio de Nabucodonosor. Ezequiel ele foi levantado nesse meio, e o povo de Israel ele estava como morto, ele estava longe da sua terra. Se eu não me engano, em Salmos, que vai falar de alguma coisa que o povo ele estava à beira do rio ali, eles penduraram os salgueiros, eles penduraram os seus instrumentos, sentindo falta. E o próprio povo, eles falavam ali, né, que sim, que eles estavam mortos, que eles estavam longe de Jerusalém, que eles estavam longe da sua pátria. E a visão vai trazer isso aí. E Deus ele vai mostrar para Ezequiel: olha, povo de Israel, o teu povo aí, ele tá como esse vale de ossos secos. E engraçado que ele não destaca o seco, ele destaca os sequíssimos. Ou seja, eles estavam, podemos dizer, estavam mortos já há muito tempo.
Havia muito tempo que Israel havia transgredido, que Israel havia pecado, que Israel havia padecido. E Deus ele vai trazer essa visão a Ezequiel, mostrando que Israel era como aquele vale, estava como aquele vale, que aqueles ossos estavam secos. E Deus ele vai mostrar para Ezequiel, então, a restauração que ele pretendia trazer para Israel. Por quê? Porque o povo na Babilônia havia perdido a esperança. Por isso que ali, acho que é Salmo, se não me fale, eles vão falar que eles penduraram os salgueiros, que a música cessou, que a dança, que a alegria cessou, porque eles perderam totalmente a esperança de retornarem para Jerusalém, de retornarem para a sua terra. Então Deus ele pega Ezequiel através de uma visão, nessa visão ele mostra esse vale e ele vai mostrar a restauração de Israel. E ele vai dar ao profeta Ezequiel a oportunidade, ele vai perguntar para Ezequiel, né? Ele fala, e aí Ezequiel, esses ossos aí, eles podem ou não podem reviver? Podemos ali imaginar Deus testando a Ezequiel. Deus perguntando, e aí Ezequiel, o que tu acha? Pode ou não pode reviver esses ossos? E Ezequiel ele vai ser muito inteligente e ele vai falar, olha Senhor, tu sabe. Eu não sei, mas tu sabe. Ou eu não tenho esperança, mas tu és o Deus onipotente, tu pode todas as coisas, então tu sabes. E aí Deus então ele vai falar, então profetiza. Profetiza para esses ossos reviverem. E Ezequiel profetiza e vai dizer o texto que há um ruído e que enquanto ele profetizava, né, aconteceu um reboliço ali no vale, todos os ossos se juntaram, veio carne, veio um nervo sobre os ossos e se levantou um grande exército. E mais para frente vai dizer ali do Espírito, né? Essa restauração de Israel, ela já aconteceu, tá? Meus queridos irmãos, querido ouvinte. Israel ele foi para o cativeiro babilônico, depois de 70 anos se levanta ali um novo império, o império dos Medos e dos Persas. Eles conseguem retornar para a sua terra. Só que, porém, em 70 depois de Cristo, a gente vê Nero, foi Nero que colocou fogo em Roma. A gente vê Nero ali, ele coloca fogo em Jerusalém, coloca fogo em Roma, há uma destruição. O povo de Israel novamente, ele é disperso, ele é espalhado por todo o mundo. E agora recente, 70 anos mais ou menos, agora 70, acho que 80 anos fazem, 1948, então Israel novamente ele é constituído como nação. No ano de 1947 houve ali uma reunião, nessa reunião eles decidiram que Israel seria novamente uma nação, e no ano de 1948 então é publicada essa ordem, e Israel então volta a ser considerado um país, volta a ser considerado uma nação, e eles voltam então para a sua terra, se cumprindo assim essa profecia. Porém a profecia que fala do Espírito, né? Portanto profetiza e diz assim, diz o Senhor, eu abrirei a vossa sepultura e vos farei seu povo meu. Tá aqui, ó, e porém em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Os ossos secos já ressuscitaram, os ossos secos já existem, porém o Espírito ele não retornou ainda, ele vai retornar aí no porvir. Se não me falha a memória, a revista aqui ela vai nos falar mais disso. Mas eu já vou deixar o gatilho aqui pro canal da Faeste Academia, né, Antônio? Essa resposta aqui, um estudo mais aprofundado, você vai conhecer lá com o pastor Reginaldo no canal da Faeste Academia. Domingo, 10h30 da manhã, vai estar sendo lançado esse subtópico, esse vídeo da lição dos adultos, que vai parafrasear com essa lição. Então é isso aí, Antônio, isso que a visão quis dizer, né? A mensagem da visão era essa. E agora as lições deixadas à liderança, o subtópico 3. Então, subtópico 3, eu vou falar brevemente aqui. As lições deixadas à liderança. É mais ou menos o que o Ezequiel, eu já ia chamar ele de Ezequiel, o Josué falou sobre aqui a visão de Ezequiel. O que traz aqui para agora, vamos dizer, para a nossa liderança, para nosso tempo atual, aqui está dizendo que Deus, ele pode mudar totalmente vamos dizer, se tu pegou uma liderança que tu estava sem esperança ali, com os seus liderados, que às vezes você pegou uma liderança que tem 2, 3 pessoas, ou às vezes nem ninguém, você que tem que correr atrás, cavar buraco ali para construir as coisas, que às vezes você está sem esperança nenhuma, está desesperado. O
que a mensagem está falando ali? Que Deus, ele faz milagre. Que Deus, ele pode pegar ali os ossos secos, sequíssimos, e colocar tudo novo, transformar e colocar a carne, colocar os músculos e fazer vida de novo. O que está dizendo que não importa a circunstância que esteja passando como um líder, não importa a circunstância que está ali a liderança, Deus pode fazer novo. Deus pode transformar e fazer tudo conforme a vontade deles. E a gente tem que confiar nele. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E se a gente crê na palavra dele, se a gente crê em tudo que a Bíblia fala, e a gente cumprir conforme a palavra dele, conforme a Bíblia ali diz, e conforme a vontade dele, a gente está fazendo tudo sem se desviar para a esquerda nem para a direita, ele vai fazer o querer dele e vai transformar vidas, vai curar, batizar, e conforme a vontade dele. E às vezes a gente fica desesperado porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A gente pegou, vamos dizer, uma liderança, um grupo ali que está totalmente destruído, mas é Deus que restaura, é Deus que faz. Então aqui está falando muita questão de restauração. O povo de Israel estava lá na Babilônia, estava lá destruído, como ali a Ezequiel fala, os ossos sequíssimos. Quando ele chega nesse ponto é porque está realmente totalmente destruído espiritualmente, e Deus vai lá e depois vai restaurar, vai transformar vidas que estavam ali. Então é isso que essa parábola, né, essa profecia aqui estava querendo dizer, e a gente puxa para nossa liderança, é isso, a gente confiar em Deus e crer na restauração que Deus dá. E é isso. Tem aqui o tópico 2, se o José quiser comentar alguma coisa também. Maravilha, não, é isso aí, vamos lá. O caminho da... Não, esse aqui já leu esse, né? Reconhecer a necessidade... O caminho da restauração. Esse já leu esse, né? Então é dependente... Não, esse é o que... esse aqui é o que eu falei, tá bom, eu me perdi aqui, gente. Ó, gente, temos aí com 20 visualizações, só uma marcação de gostei. Não esqueça de graça, senta o dedão no like aí. Eu até desativei a monetização para não ficar passando anúncio aí, tá? Então, vai ajudar. Então, coloca aí o dedão no like, compartilha aí e bora. Você fazendo isso aí, de graça, simples, fácil, é isso aí, ó. Só falei, já foi pra 3, ó. Então, o YouTube, ele vai monetizar. Vai monetizar, não, ele vai recomendar o nosso vídeo para outras pessoas, e dessa forma a palavra de Deus vai ser propagada, tá? Mas vamos lá então, reconhecer a necessidade da restauração. O tópico é o caminho da restauração. Vai dizer assim, ó: Deus conduziu o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, fazendo-o ciente da verdadeira condição de Israel, para depois mostrar como se daria o processo de restauração. Assim como a cura de uma doença começa pelo seu diagnóstico, a restauração começa quando se reconhece os erros. Como parte da liderança do seu povo, o profeta precisava conhecer a real situação dos israelitas. Como é triste quando o líder não consegue enxergar a condição em que se encontram os seus liderados. Não adianta fingir que tudo está bem, quando na verdade não está. É preciso reconhecer os erros e trilhar o caminho da restauração. Então, eu observo aqui, eu fico impressionado com Ezequiel, que viveu aquele momento de dor, que viveu aquele momento de perda ali no povo de Israel, que viveu aquela perseguição, o cerco a Jerusalém, o exílio, e ele não caiu em si a ficha da situação caótica que estava o povo de Israel. Essa ficha só vai cair para Ezequiel só vai reconhecer a real situação que o povo estava, e olha que ele profetizava para o povo. Desde o capítulo 1 de Ezequiel, a gente vê Ezequiel sendo usado ali com profecia, alertando o povo, exortando o povo. Porém, só no capítulo 37 de Ezequiel que ele vai ter realmente a noção do estrago, da tragédia que está acontecendo com o povo de Israel, quando Deus pega o profeta e leva para esse vale e mostra. E observe que primeiro Deus vai mostrar o vale, Deus vai mostrar os ossos sequíssimos, e depois Deus vai mostrar a restauração. Depois ainda da pergunta que Deus faz: e aí, pode esses ossos reviver? E como a lição desse trimestre, que infelizmente está finalizando, né?
mês de dezembro, agora o último domingo de dezembro já finalizamos essa lição, uma lição muito maravilhosa, estamos aprendendo muito, mas ela está falando de liderança. O povo ali na época de Ezequiel, ali a hierarquia da época de Judá, de Israel, era o rei, o profeta e o sacerdote. Eles eram os 3 líderes, podemos dizer, os 3 líderes máximos do povo. O sacerdócio, que vinha da família dos levitas, que passava de geração em geração. O reinado, né, que passava de pai para filho. E o profeta, que a gente vê ali até que teve escolas de profetas, tudo, mas era uma vocação, era uma escolha dada por Deus. Vemos Deus escolhendo Ezequiel, vemos Deus escolhendo o Jeremias e vários outros profetas. Então eles eram líderes do povo. E Ezequiel até então profetizava para o povo, só que ele não sabia a real situação que estava. Então Deus faz isso, leva ele para o vale, mostra para ele a real situação, para ele entender, para ele ver que realmente o negócio estava preto, a coisa estava feia, que precisava tomar um caminho, que precisava tomar um rumo diferente, e traz alerta para nossos dias, para nós que ocupamos um lugar de liderança, para você que é líder, ou que pretende liderar, ou que tem esse chamado para liderar, que não adianta tentar contornar certas situações. Você tem que pegar, tem que ter aquela visão panorâmica da situação, do ambiente, do meio que você está vivendo. Você tem que ter essa noção. Se o negócio está feio, procure essa restauração, procure em Deus a maneira de mudar isso, como você vai trabalhar. Não adianta contornar, não adianta empurrar com a barriga. Tem que resolver aquela situação, e é isso que Deus está mostrando ali para Ezequiel, né? Reconhecer a necessidade de restauração. Então, se você lidera um grupo, se você é líder em alguma coisa, Assembleia de Deus, líder do louvor, líder de mocidade, líder de ciclo de oração e assim por diante, tantos departamentos, você deve ver o seu departamento, analisar o ambiente ali em que você lidera, os seus liderados, a situação de cada um, a situação do seu departamento, como ele está sendo visto perante a igreja, perante a membresia, perante a comunidade. Você deve estudar isso, você deve ver, e nem todos precisam de restauração. Às vezes o departamento está certinho, está indo bem, então não vai precisar, mas observe, tenha esse cuidado e reconheça as partes que necessitam dessa restauração, as partes que necessitam de cuidado, que necessitam de um tratamento. O Anthony vai estar comentando então o subtópico 2, que é o depender de Deus. Então aqui, o subtópico 2, depender de Deus. Aqui é bem simples, que ele vai falar, é a questão quando Deus pergunta para Ezequiel, vou estar lendo aqui, filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel responde, Senhor Jeová, tu o sabes. Então o que está dizendo esse subtópico aqui, que está falando a dependência de Deus. Então eu estou aqui como líder, e se Deus quiser, Ele vai fazer ali. Eu estou aqui para fazer conforme a vontade dEle, eu estou aqui dependendo dEle. Se Deus quer restaurar a vida daquela pessoa, eu creio que Deus fará aquilo. Eu creio que Deus fará aquilo na vida do meu liderado. Eu creio que Ele pode fazer, e eu estou aqui, vamos dizer, não lembro se a palavra é certa, dispensação ou não. Acho que não. Vamos dizer, estou aqui disposto, né? Disposto a fazer a vontade dEle, e confiando nele, que Ele sabe o que faz, e confiando que Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Se ali Ezequiel está falando, tu o sabes. Então, se Deus quisesse restaurar ali os ossos secos, Ele ia restaurar. Se não quisesse, não ia restaurar. Mas eu estou aqui dependendo da vontade do Senhor. E se Ele vai fazer, amém. Se não fazer, amém. Eu estou aqui dependendo da vontade dEle. É isso que está dizendo aqui, para depender do Senhor mais e mais. Então, sempre estar tomando as decisões pensando nisso, na dependência do Senhor, que é Ele que faz, Ele que fará e cumprirá o que Ele prometeu. E creio que é isso. Quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá para o subtópico 3, então, fazer a sua parte. Diz assim, ó,
Qual foi a participação de Ezequiel no processo de restauração do seu povo? Ele teve uma participação importante, apontando os erros e exortando a voltar para o Senhor. O líder deve apresentar de modo reservado e, quando necessário, as falhas de seus liderados, não para maltratar ou humilhar ninguém, mas para a restauração, a fim de que voltem a fazer o que é certo. Ezequiel profetizou, ou seja, ele falou tudo o que o Senhor havia lhe ordenado. Profetizei como se me deu ordem. Versículo 7. O líder deve buscar a orientação divina para falar com seus liderados e dizer somente aquilo que Deus mandou. Lembre-se que o Senhor é sempre verdadeiro, justo e amoroso, mesmo quando estamos cometendo erros. Ezequiel demonstrou humildade e dependência de Deus, por isso seu ministério enquanto profeta foi bem sucedido. Então a gente viu aqui nesse segundo subtópico, né, o reconhecer a necessidade da restauração, o depender de Deus e o fazer a sua parte. Não adianta a gente estudar ali o ambiente que a gente está, posso dizer, os nossos jovens, os nossos liderados, só estudar, ver os erros, ver os defeitos, ver o que precisa ser mudado e não fazer nada. Ou ver o que precisa ser mudado e somente orar. Não adianta. A gente tem que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Orar, com certeza. Não pode faltar oração na vida de um líder. Jamais pode faltar oração. Oração é a respiração da alma. Oração é a dependência de Deus. É você depender dele. Mas o que é também? Você precisa saber a maneira com que você vai tratar os seus jovens, a maneira com que você vai falar com os seus liderados, tomando esse cuidado e falar somente aquilo que o Senhor mandar você falar. Tome muito cuidado com isso. Isso é um cuidado extremo que eu tenho, o Anthony também tem, a gente que já ocupou cargo de liderança, ocupa hoje, esse cuidado de como vai tratar as pessoas, né? Porque você vai estar lidando com gentes, você vai estar lidando com naturezas, você vai estar lidando com temperamentos diferentes, né? Às vezes no meio dos nossos liderados ali a gente tem o fleumático, a gente tem o melancólico, o sanguíneo e o colérico. É o pior que tem. Não tem pior, né? Mas é o mais complicado de lidar é o colérico. Então, você vai lidar com esses temperamentos e você tem que saber lidar com isso, saber como vai tratar, tomar o cuidado para não ferir essa pessoa, tá? Tem que ter extremamente cuidado, porque uma palavra do líder pode ferir um liderado e perder aquela alma para sempre. Aí imagina, chegar diante de Deus e o Senhor perguntar, e aí, como é que foi aquela alma? Se perdeu, culpa tua. Imagina, que tristeza. Então, estar no cargo de liderança, ele é de extrema responsabilidade. A gente estava conversando hoje no café, né, sobre os cargos ali do diaconato, pastoril, presbitério, evangelista e do peso que isso tem na vida das pessoas. Mas não quero entrar na parte da igreja ali, dos cargos eclesiásticos, mas sim na parte de liderança, você ter esse cuidado da forma que você vai falar, da forma que você vai tratar as pessoas, sempre buscando a direção de Deus. E assim, ó, o melhor conselho que você pode dar para os seus liderados, ele está na Bíblia. Estude a Bíblia e aconselhe conforme a Bíblia, tá? Só que não pegue texto isolado, pegue texto completo, estude. E através desse texto você vai tratar os seus liderados, você vai tratar os seus jovens, você vai tratar as moças, você vai tratar as irmãs do ciclo de oração, N motivos. Através da palavra de Deus, estudando ela no culto de ensino. O pastor Levi, ele é incrível porque ele tem tratado o povo através do culto de ensino. E vem as pessoas e graças a Deus está aumentando a quantidade de frequência nas terças-feiras. E a forma com que ele prega, ele está educando a igreja através do ensino. Então não precisa ele estar chamando no gabinete para conversar, não precisa ele estar chamando no canto para conversar. Não, ele está tratando a sua igreja, ele está tratando a noiva de Cristo, ele está tratando os seus liderados por ele ser o anjo da igreja. E nós somos liderados seus, né? Então ele está tratando através da palavra. E é isso que a lição está nos ensinando, para ter esse cuidado e trate os seus jovens, os seus liderados através da palavra. Fale somente aquilo que o Senhor ordenar e obedeça o Senhor.
se vai doer pra ti, se vai ferir o teu ego, fira o seu ego, mas obedeça a voz do Senhor. Faça a sua parte como Ezequiel ele fez. E aí, Ezequiel, pode? Senhor, tu sabe. Então profetiza. Se Ezequiel não tivesse profetizado na visão, ele não teria visto, o reboliço não teria acontecido, os ossos não teriam ressuscitado, se juntado, a pele, o nervo não teria voltado, mas Ezequiel fez conforme o Senhor lhe mandou. Tá ali, ó, profetizei como se me deu ordem. Então obedeça, escute a voz de Deus, faça sempre o melhor para o Senhor. E agora a gente vai então para o subtópico, para o tópico 3, uma chamada à restauração. Então aí o tópico 3, subtópico 1, uma geração a ser restaurada. Aqui ele vai comentar um pouco sobre a nossa geração atual, como está a nossa geração atual, que infelizmente é uma geração que ela tem, vamos dizer, muitas informações, é uma geração que sabe de tudo, mas sabe nada ao mesmo tempo, é tudo superficial. Aqui vai falar sobre uma geração que não acredita em verdades absolutas. É uma geração que não tem muita... Eu até estava estudando sobre isso um tempo atrás, que não tem muita convicção sobre as coisas. Eu vou só dar um exemplo de política só para dar um exemplo. Não pode faltar na nossa live, né? Ali estava falando, que o exemplo que veio na minha mente, que é assim, muitas pessoas estão... tem a direita, tem a esquerda, ela sabe a história toda lá de direita, superficialmente, toda a história da esquerda, da direita e a esquerda superficialmente, mas ela não escolhe um lado, não se decide de nada. Eu sou isento, não escolho nada. E ainda às vezes é aquela geração que ela vive repetindo outras coisas de outras pessoas. Então às vezes tem lá uma pessoa que fala muito da Bíblia ali nas redes sociais, mas aí tu vai conhecer a pessoa pessoalmente, conversar um pouco mais profundamente, ela não sabe muita coisa não, ela sabe bem pouca coisa. Às vezes o que ela sabe é porque ela viu lá no TikTok lá de outra pessoa, ela viu lá no Instagram de outra pessoa. Então é uma geração que muitas vezes, por causa disso, conhecer superficialmente muita coisa, conhecer, vamos dizer, muita coisa, um pouquinho de cada coisa, acaba também uma geração que distorce muitas coisas. Não se aprofunda, né? Uma geração que agora o divórcio é comum, a família é destruída muitas vezes, porque não tem aprofundamento, não tem convicção. Então, você vai lá, casa com uma pessoa, não está me agradando isso, não está me agradando aquilo, então eu vou lá, se separo, coisa normal, todo mundo está fazendo isso, agora eu vou lá, caso com o outro, e vai indo de galho em galho, e não tem firmeza, não tem raiz forte. Então, às vezes é só na aparência ali, e não tem uma raiz forte que tem convicção das suas coisas. Eu tenho esse princípio, eu vou viver esse princípio até o fim, eu vou continuar vivendo conforme a palavra diz, e eu vou se aprofundar cada vez mais. Eu não preciso saber tudo que acontece no mundo inteiro, porque infelizmente não tem como a gente saber tudo. A cada segundo que passa, milhões e milhões de informações são criadas, então não tem como eu conhecer tudo. Mas se eu consigo a palavra de Deus, os princípios básicos da minha vida, ter aquele aprofundamento, aquela verdade absoluta na minha vida, eu vou ter uma vida melhor, porque eu vou ter convicção. E muitas pessoas, por causa disso, que tem essa vida rasa, não tem aprofundamento, eu sei um pouco disso, eu sei um pouco daquilo, acabam entrando em depressão, porque quando elas tentam fazer algo, por saber pouco daquilo ali, não ter aprofundamento, acabam se frustrando e ficam lá se lamentando, se vitimizando e etc. E acabam entrando numa depressão. Hoje em dia, milhões e milhões de jovens estão numa situação de ansiedade e depressão, porque às vezes fica ali vive o dia inteiro no celular, às vezes tendo bastante conhecimento, mas conhecimento raso que não agrega nada no dia a dia, e acaba vai lá final de semana, percebe que não fez nada, só o dia foi passando, e daí acaba se automiserando ali, dizendo que é isso e aquilo, que a sua vida é horrível, que fica só
se colocando para baixo, entrando numa depressão. Hoje em dia, milhões de jovens estão assim, e hoje em dia, cada vez mais eles precisam entrar numa psicóloga, ter uma terapia, essas coisas, porque infelizmente está nessa situação. E tem uma coisa interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui fala, podemos e devemos fazer uso das mídias, mas é preciso usá-las com sabedoria. O líder jamais deve expor seus sentimentos e sua vida pessoal nas redes sociais, e muito menos os seus liderados. Então, aqui que está falando, não está dizendo, não posso agora postar nada nas redes. Ali está dizendo na questão de muitas coisas que não é para todo mundo ficar sabendo. Não é para todo mundo ficar sabendo que agora eu consegui isso, eu tenho esse problema, tenho essa falha, eu tenho isso. 100% da minha vida. Tem coisas que é só eu e Deus, eu e minha família. E tem coisas que meus liderados contam pra mim, que eu não devo ficar contando nas redes sociais, que eu não devo ficar falando pra todo mundo. Eu e o meu liderado, porque ele confia em mim, eu tô aconselhando ele, e eu tenho essa comunhão com ele, então é só eu e ele, não precisa ficar essa mídia toda hora. Hoje em dia a gente tá na geração globalizada, que todo mundo quer compartilhar todas as coisas. Teve uma coisa chata também, indireta, que fica colocando nas redes sociais. Indireta, essas coisas. A gente tem que amadurecer cada vez mais e lembrar que essas coisas são coisas imaturas, e a gente precisa amadurecer e entender que Deus que tem que estar no centro, não eu. Quando a gente coloca, como ele me veio à mente ali, a indireta, é porque eu estou colocando as minhas vontades no centro, e eu quero que a outra pessoa ela olhe aquilo lá e faça algo que eu queria que ela fizesse. Ferir outra pessoa, às vezes. Ferir outras pessoas. Então, quando a gente coloca Deus no centro, colocar Jesus, às vezes é uma coisa que realmente Deus precisa mudar na vida da outra pessoa, mas é Ele que vai fazer, é Deus que vai fazer. A gente tem que colocar na mão dele e colocar Ele no centro, esquecer muitas vezes do nosso ego, como o Josué comentou e como anteriormente. aprendemos hoje no culto, né? E é isso, buscar cada vez mais. Ele vai estar falando do subtópico... Vou falar do 3, já falasse do 2. 3 eu pulei aqui, porque eu não vi que estava ali o subtópico 2, eu acabei falando dos dois, então vai pro 3 ali. Não, sim, mas é isso aí, gente, sempre tem cuidado aí com as redes sociais, né? E a gente vê muito isso aí, muito. Olha, eu tenho até raiva, tá? Eu tenho rede social por obrigação a ter, por administrar as redes sociais aí, às vezes da FAEST, da igreja, então eu sou obrigado a ter. Se não teria, porque tu vê postagem minha lá, Instagram, Facebook, só quando me marco que eu vou lá e reposto, só. Eu mando um monte de coisa pra ele. Nem vejo, também. Né? Olha aí. Então, por quê? Porque, tem que ter esse cuidado, gente. A vida privada ali, hoje não, a pessoa não tem mais aquela vida, aquela privacidade, não porque ela não tem, porque ela não quer ter privacidade, porque vai pra rede social, fica postando fofoquinha, murmurinho, às vezes indireta, como eu e o Antônio comentamos aqui, às vezes querendo ferir o outro, às vezes não chama pra conversar. Pra que colocar indireta? Chama a pessoa e fala, olha, fulano de tal, eu não tô gostando dessa maneira, não tô gostando dessa tua atitude, conversa e resolve. Outra coisa, se não tem culpa no cartório, pra que ficar rotando na rede social? Deixa, entrega na mão de Deus, Deus ele é justo, Deus ele vai fazer a sua obra, Deus ele vai agir, e isso é o tópico 2, né, um alerta aos líderes para tomar esse cuidado. Então, para você que ocupa um cargo de liderança, para nós que ocupamos um cargo de liderança, devemos ter extremamente cuidado com isso, com as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e por aí vai. Ter esse cuidado de não ficar expondo a nossa vida pessoal e a vida dos nossos liderados. Tenha muito cuidado com isso. Às vezes acontece de segredos que as pessoas nos contaram, a gente vai lá e posta na rede social e todo mundo vê. Isso é um absurdo. Então, tenha esse cuidado. Quando for postar alguma coisa, não é errado postar, não, mas não é repostar, não é errado. Agora, quando você for postar alguma coisa de ti, estuda bem, vê o que vai falar, vê se aquilo dali não vai denegrir a tua imagem, vê se não vai denegrir a imagem do teu próximo, certo? Tome esse cuidado. E o tópico 3, um alerta aos maus líderes. Ezequiel no capítulo 34 faz uma comparação importante, mostrando o contraste entre os maus e os bons pastores, líderes do seu povo. O profeta do Senhor revela que o mau pastor líder não é somente egoísta, mas é também destrutivo.
Infelizmente, muitos estão destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas. Ó, que engraçado. A gente leu isso aqui, eu comentei no começo da lição sobre heresia ali, sobre interpretações erradas, né? E no fim tá falando aqui no subtópico 3. Destruindo vidas, pois estão ensinando falsas doutrinas e ideias que são totalmente contrárias às escrituras. Que Deus tenha misericórdia e continue levantando uma liderança que busque obedecê-lo em tudo. Então ele traz esse alerta ali no capítulo 34, vai falar dos bons pastores e dos maus pastores que havia ali no meio do povo de Israel, dos maus líderes, das pessoas ruins que ocupavam cargo de liderança no meio do povo de Israel, e ele traz esse alerta para nós. Você tem a oportunidade de não ser um mau líder, você tem a oportunidade de ser um bom líder. Então, gente, tenha extremamente um cuidado extremo com as pessoas que você lidera, com o cargo que você ocupa. Cuide com o que vai falar, cuide, porque são vidas que você está administrando, são vidas que estão debaixo, posso dizer, baratão, que estão debaixo das suas mãos, e você tem que tomar cuidado com isso, tá? Isso é muito sério. A Bíblia fala que Jesus vai falar, né, que aquele que faz mal a um dos meus pequeninos, melhor que fosse que amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço e lançasse no fundo do oceano. Imagina Jesus falar isso. Jesus, ele é um cara extremamente amoroso, extremamente carinhoso, e o nosso mestre falou isso para você ver a importância que tem uma vida, a importância que tem uma alma. Então tome esse cuidado para não ser esse mau líder. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai ensinar, cuidado com a forma que você interpreta a Bíblia, cuidado com heresia. Não fica inventando história, não fica parafraseando, não fica dizendo que a mulher lá que Eliseu multiplicou o azeite tinha cachorro. Eu já ouvi isso, tu acredita? Cachorro. Dizer que a mulher tinha um cachorro, que absurdo. Falar que a mulher tinha um cachorro, sendo que o texto não fala isso. Então, não inventa o texto, não enfeita a história para ocupar espaço na mensagem, ou pegando versículo isolado para fortalecer o teu ego. Não faça isso. Aqui até fala do egoísmo, né? Falsas doutrinas, ideias são totalmente contrárias às escrituras. Não é somente egoísta, mas é também destrutivo. O mau pastor, ele não é somente egoísta, ele é também destrutivo. Então tome cuidado com isso. Não vá pelo teu ego, mas se preocupe com o que Deus tem para falar com o seu povo, e tenha isso em mente. As pessoas que você está tratando são componentes do corpo de Cristo. Então eu posso engrossar um pouco. Não seja um câncer na vida da igreja. Não seja o câncer é aquela célula que ela era boa e de repente ela se tornou ruim, e a partir dessa célula ela começa a produzir outras células ruins. Não seja isso. Não seja um câncer no corpo de Cristo, mas seja um líder bom, um líder exemplar. Tenha cuidado com as coisas, com as pessoas que você está lidando, e tenha certeza que tudo isso você dará conta naquele dia, no dia do juízo, no dia que todos nós estaremos perante o Deus, todos nós estaremos perante Ele, todos nós seremos julgados por eles. Então tenha esse cuidado para não ter surpresas naquele dia. O Anthony vai estar falando da conclusão. Não sei se quer comentar alguma coisa. Seria isso mesmo. Aqui, conclusão: grandes têm sido os desafios dos tempos atuais. Precisamos de homens como o profeta Ezequiel, que anunciem a palavra do Senhor. Deus tem restauração para todos. Basta que venhamos reconhecer os nossos erros e nos voltemos para o Senhor. Então é isso que está falando. A gente teve ali nosso culto ali, terça-feira de ensino. Ali teve uma profecia que quem estava no culto escutou sobre a volta de Jesus, que não é a única. A gente não fala, teve uma profecia, então pode ser que não seja verdade. Não foi só essa profecia que teve nesses últimos dias, esses últimos meses. Diversas profecias, diversos cursos diferentes, não só aqui na sede, em outros lugares, está tendo essas profecias. Então Jesus está voltando mesmo, pode ser ali até o final do ano, ninguém sabe, pode ser hoje,
mas a gente vê coisas se cumprindo da palavra do Senhor, que até tem uma pregação, de um estudo sobre que a irmã Aurino, que estava falando da EBD ali dos adultos, todo sábado, ele estava comentando ali, depois que acabou a EBD, que teve um rapaz lá que estava pregando tudo, e teve ali profecias que ele disse que iam se cumprir mediante a palavra, tudo. E quando ele foi estudar de novo aquela palavra que ele deu para pregar em outro lugar e tudo, passou acho que 5, 10 anos, não lembro, ele teve que rever todas aquelas lá e colocar como aquelas que iam se cumprir, como já foram cumpridas. Tinha profecias que ele falou que iriam se cumprir, que se cumpriram naquele tempo de 5, 10 anos, 15 anos. Recentemente, que ele ia pregar de novo, esse rapaz, não lembro agora quem era. Então, para te ver, tem muita coisa que está se cumprindo, muita coisa que se cumpriu já. Então, Jesus está voltando. Venha estar, mas agora como Ezequiel, voltado à palavra do Senhor, e buscar restauração para o povo que você está liderando. Tenha essa mente de estar restaurando todas aquelas coisas, porque ninguém precisa de restauração nesse grupo. Mentira, porque todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo é pecador, e eu estaria mentindo se eu não fosse pecador. A palavra mesmo fala que eu estaria mentindo e já pecando se eu estivesse falando que eu não tenho pecado. Então todo mundo precisa mudar alguma coisa. Às vezes é só um negocinho pequeno, às vezes é algo maior, mas sempre, todo dia a gente tem que mudar alguma coisa. Não tem nada que a gente olhe para nós, se examine, que a gente vai falar, não tem nada para mudar. Sempre tem alguma coisa para mudar. Então a gente tem que estar num tempo de restauração até Jesus voltar, e sempre focar nisso, em restaurar a vida dos nossos liderados e a nossa vida própria, porque, como eu falei, todo mundo tem algo para mudar. E é isso. É isso aí, gente, maravilha. Então, a conclusão ali, precisamos de homens como o profeta Ezequiel, que anunciem a palavra do Senhor. Então é isso aí, gente, anuncia a palavra do Senhor. Em tempo, em fora de tempo, anuncia a palavra do Senhor. E vai dizer, Deus tem restauração para todos. Então é isso aí, gente. Deus tem restauração para a minha vida. Deus tem restauração para a sua vida. Deus tem restauração para todos. Deus tem vida eterna para todos. Basta nós nos voltarmos para o Senhor, como conclui a lição. Então, volte-se para Deus. Busque o Senhor. Busque a restauração. Busque a retidão. Busque a Deus de todo o teu coração. E sempre que puder, pregue a palavra do Senhor. Literalmente, pregue ela em tempo e fora de tempo, que não é momento de ficarmos acomodados, como disse o Anthony, né? Jesus está voltando, e está voltando rápido, está voltando em breve, vai ser, iminente a volta de Cristo, é iminente, vai acontecer, queira nós ou não vai acontecer, então esteja preparados, amém? Deus abençoe. Esteve ali conosco o irmão Marcial Madeira de Jesus, colocou o paz do Senhor Jesus Cristo, ele que é o nosso patrocinador da MD Construções e Reformas. Deus abençoe grandiosamente. João Vitor, ele que faz parte ali da equipe da IBD Palavra Celeste, todo sábado 10 horas, colocou paz do Senhor, que Deus abençoe. A irmã Tânia dos Santos, primeira dama do Navegantes, colocou ali a paz do Senhor. Minha digníssima esposa Denise Reinol colocou a paz do Senhor. E o nosso pastor Jonas Ribeiro colocou eita glória, vocês são top. Deus abençoe, gente. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado para quem deixou o like. Obrigado para quem nos acompanhou, ficou até aqui. Você que vai ver no futuro, que essa palavra possa servir de edificação para você. Terça-feira que vem retornamos aqui com a lição de número 11, a liderança de Barnabé. E é isso aí, Antônio. Despede o povo aí, então. Que Deus abençoe cada um que ouviu esta programação. Que a gente venha estudar cada vez mais, todos os dias, buscar um pouco. E não pegar só um dia, eu vou estudar 3, 4 horas e no resto da semana esquecer. Vamos ali com o tempo, mesmo que seja 10, 15 minutos, estar estudando todo dia, ter o hábito de estar buscando ao Senhor, e eu creio que a gente estará lá no céu algum dia. Amém. Deixa uma dica, desculpa, eu falei pra te despedir o povo, depois tu despede. O Reginaldo, ele deu um conselho ali pra nós, nosso Gamaliel. E ele falou assim, se leu 3 capítulos da Bíblia por dia e 4 aos finais de semana, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Pela misericórdia de Deus, estou concluindo a minha terceira leitura da Bíblia agora
esse ano ainda, mês de dezembro agora eu vou concluir. E, gente, dá certo. Então, assim, ó, 3 capítulos por dia. Vai ter capítulo que vai ser grande, vai. Mas tem capítulo, quando chega em Salmos ali, tem capítulo que é 5 versículos. Então, gente, consegue tirar de letra. 3 capítulos, às vezes vai ler em 5 minutos, às vezes vai ler em 20 minutos. Não é nem 10% do seu dia. Então, assim, é tranquilo. Pegue a Bíblia, faça esse plano de leitura. 3 capítulos por dia, 4 aos finais de semana, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. É algo, claro, que quem não está acostumado a ler, às vezes é maçante, mas, querendo ou não, 3 ou 4 capítulos por dia é algo bem fácil de você pegar. Depois que tu acostuma a ler, tem um hábito de leitura, aquilo ali é até pouco. Não, e pega rápido, tá? Porque não é pra me gloriar, mas eu comecei lendo 3 capítulos por dia, durante a semana, 4 final de semana. Hoje eu tô lendo 12 capítulos, 12, 15 por dia. Por isso que eu consegui apressar a leitura da Bíblia e vou terminar esse ano ainda. Então, vai pegando gosto ali no negócio, vai pegando gosto. Quando você vê, você tá assim, lendo 12, 15... vou terminar esse ano. Capítulo por dia. Esse mês. Esse mês agora só falta ali os profetas. Os profetas é grande, agora eu cheguei em Ezequiel. Eu cheguei ali em Isaías. Isaías já li, vai custar. Então, gente, assim, ó, é tranquilo. Não vai custar uns 3, 4 dias, sim. Sim, vai custa, ler 4 dias, eu gosto de ler no dia se pudesse. Mas assim, pega o gosto pela leitura e assim, ó, o Antônio ele lê a Bíblia, mas a gente sabe que ele lê vários livros também. E assim, é sempre bom você ler a palavra de Deus, ler a Bíblia e ler comentários sobre os textos que você está lendo, né? Mas o primordial, a leitura principal do seu dia sempre seja a palavra de Deus. Dessa forma você vai estar se edificando para o reino de Deus, você vai estar pronto para a volta de Jesus. Lógico, sempre leitura, oração e não faltar os cultos, né? Não seja um desigrejado. Então despede o povo aí. Então, Deus abençoe a todos, que Deus venha guardar a sua família quando você estiver indo para os seus lares. Já para os seus lares, já está nos seus lares, mas que Deus abençoe a todos, que durmam com Deus. Fechou, gente? Deus abençoe e até a próxima.